Fala pessoal, tudo bem com vocês? Memphis Depay falando português. O homem tá se integrando, tá interagindo. E uma troca de Yuri Alberto por Roger Guedes. Você topa? Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Rapaziada, o Corinthians soltou os bastidores da vitória sobre o Vitória na última rodada e ficou muito interessante quando nesses bastidores a gente percebeu o Memphis Depay tentando se comunicar. Isso pode parecer pequeno, mas não é. A gente está falando de um holandês que tem na sua língua primeira, né, materna, o holandês, que é um idioma um pouco mais difícil, né, para nós brasileiros, e depois o inglês, né, que é uma língua universal e se fala inglês na Holanda também. Ele morou há alguns anos na Espanha, né, então ele arranha o espanhol, mas ele está tentando se comunicar em português. E aí tem um trecho, né, que ele entra, fala um palavrão e depois ele diz exatamente isso aí. Pega o sobe som. Vai, caralho, vai. Joga na água, bonitinho. Joga água bonitinho. Esse não é fácil. Difícil. Simples. It's not fácil. It's difícil. Sempre. Pegou? Memphis Depay. Por quê? Porque ali todo mundo discursa, né? Os caras ficam falando palavras de incentivo, né? O Romero é um cara sempre participativo, o Fagner, que é o cara mais antigo do elenco, tem alguns jovens ali que tem uma palavra forte, né? O zagueiro Gustavo Henrique, até o Pedro Henrique, que é reserva, né? Um cara mais experiente. Ele sempre tem uma voz forte, assim, e o Memphis quer falar. Bom, o Memphis é um cara, é a estrela da companhia, né? Então ele quer participar também. E, cara, do jeito dele, ele tá conseguindo se comunicar. Depois, no final, ele se comunica e tem um auxiliar da preparação física ali, agora eu esqueci o nome dele, é Diego, que ele faz uma preleção, um discurso forte no início, né? E depois ele traduz o que o Memphis está falando. Aí ele fala inglês e tem a tradução para o elenco inteiro. Para poder expressar exatamente o que ele está dizendo, e ele diz que a partir de agora ele está começando a desfrutar porque eles sofreram muito e que eles sofreram juntos e que está dando orgulho do que eles estão fazendo, ele está muito feliz de estar ali e tal. Tudo isso ele fala ali em inglês e o coach, né, o Diego, traduz imediatamente para o elenco. Ou seja, é muito curioso, né? Porque a gente vive essa torre de Babel, né? Com jogadores estrangeiros e não é sempre, né? Que você tem um holandês, né? Normalmente você tem jogadores aqui do mercado da Prata, né? Do Rio da Prata, argentinos, uruguaios, paraguaios, né, latino-americanos, né, a galera fala o espanhol. Agora, quando tem um cara que não fala, né, o espanhol nem o português, né, entende alguma coisa do espanhol e tal, e que tenta se comunicar, é curioso. E é um cara que tá tentando, assim. Pelos vídeos de bastidores, você vê que ele tá super entrosado com o Yuri, né, eles se abraçam, né, ele tenta brincar com os outros jogadores e tal. Tá bacana de ver, o cara que chegou faz pouco tempo, tá sendo extremamente decisivo e também tá se envolvendo com a causa do clube. Isso é bonito, isso é legal. Falando sobre 2025, Craque Neto soltou mais uma bomba no Donos da Bola da Band. Disse que o Yuri Alberto será vendido na próxima janela. Inclusive, ao valor de 25 milhões de libras para o futebol inglês. Esse clube que mais tem demonstrado interesse no Yuri seria o West Ham. Mas tem outros, tá? Que inclusive já fizeram propostas, já mostraram interesse, já fizeram sondagem. E aí, Wolverhampton, Southampton, Nottingham Forest, Everton, tem uma infinidade de clubes aí da Premier League que querem o Yuri Alberto. O Yuri se valorizou muito essa temporada, gente. O Yuri se valorizou muito, ele está com 26 gols em 53 jogos, é praticamente um gol a cada 2 jogos. É a maior temporada artilheira da carreira do Yuri. Ele tem só 23 anos, então é um jogador que tem mercado, quer voltar para a seleção, pode voltar para o futebol europeu. Muito jovem ele foi vendido para a Rússia, não quis ficar lá, teve a questão da guerra e tudo mais. Então, receber uma proposta para jogar na Premier League, trata-se de uma valorização. E ele quase foi para o Southampton na metade do ano e só não foi
por convencimento ali do Fabinho Soldado, dos dirigentes, em que ele acabou permanecendo. Eles não quiseram vender o Yuri. Só que o craque está dizendo, né, o Neto está dizendo que agora ele será vendido. O Augusto Melo, por outro lado, tem dado entrevistas dizendo que conta com o Yuri para 2025, que ele não vai sair. Mas a questão é a seguinte, gente. O Augusto não quer realmente vender o Yuri Alberto, até onde eu sei. O Yuri é um cara que ele tem o carinho de muitas pessoas ali no clube. Ele é um cara muito bem quisto pelos funcionários, por todo mundo. Mesmo na fase ruim, um cara que nunca perdeu a compostura, nunca deixou de dar um bom dia, nunca deixou de cumprimentar a galera. É um cara muito bem quisto por todos. Então todo mundo torce pelo Yuri, de certa forma. E o Yuri estando no Corinthians no ano que vem, com mais contratações, com boas perspectivas, ele agrega, porque ele agrega ao ambiente, ele agrega ao vestiário. É um jogador muito querido. Então, assim, o Augusto não gostaria. Sempre apostou que o Yuri fosse se recuperar, e ele se recuperando agora, deixando essa imagem positiva. Para o Augusto, tá tudo certo, ele fica. Porém, o que eu sei é que se tiver uma proposta de 25 milhões de libras, não tem como, gente. Não tem como segurar. A gente está falando de 190 milhões de reais. Mesmo que o Corinthians tenha apenas 50% dos seus direitos econômicos, o Corinthians tem os direitos federativos do atleta. Ele comprou também a possibilidade de utilizar o atleta. Quando você compra, adquire os direitos federativos, você adquire parte dos econômicos, né? A porcentagem lá, 50%, porque 25 milhões de euros era muito dinheiro para você adquirir ao Zenit. O Corinthians nem gastou dinheiro, né? Cedeu jogadores da base e jogadores contratados, e passes de joias. Foi assim que o Corinthians conseguiu pegar 50% do Yuri, correspondente a 12 milhões e meio de euros. Mas os direitos federativos, que é a possibilidade de utilizar o atleta. Fechou um contrato de 5 anos, está aqui o Yuri, jogando no Corinthians. Então, o Yuri é jogador do Corinthians, mesmo que ele detenha apenas 50%. Ele, vendendo os seus direitos federativos para que ele pudesse jogar por outro clube, ele vai ter que vender a sua fatia do bolo, que é 50%. Então, 190 milhões, bom, a gente está falando de 85, 90 milhões de reais por esses 50%. É quase 100 milhões de reais. É muito difícil, até porque aí vai ter a vontade do atleta. Tem esse valor, que é um bom valor que fica para o clube, e tem um atleta que vai ser valorizado, vai ganhar umas luvas, tem uma porcentagem que é dele na mão e tudo mais, então fica difícil. Se vier a proposta mesmo, acho muito difícil o Corinthians segurar. Chegou uma proposta de 10, 15 milhões de euros para jogar no sei lá onde, bom, aí provavelmente o Corinthians segure, como segurou do Southampton na metade do ano. Agora, se chegar mesmo 25 milhas de libras, aí não segura. Aí não segura. E eu estou percebendo, tem uma informação de bastidores aí, de que o Yuri, ele foi muito machucado, né? Muito criticado, ele lidou bem, teoricamente, ele se superou, ele se sobressaiu em relação a tudo que aconteceu, tudo que ele passou. Hoje ele está vivendo uma fase esplendorosa, mas ficou um pouco de mágoa no Yuri, porque, repito, ele foi muito machucado. Assim, era muita pancada. Então, se tiver uma proposta, o Yuri tem deixado claro nas entrevistas que ele não garante que fique. Ele só fala: o futuro a Deus pertence, vamos conversar, vamos ver, estou feliz pelo meu momento, ponto. E isso deixa claro que ele não está fechando as portas para uma proposta, para uma saída. Então, assim, a possibilidade existe, gente. Chegar a proposta, eu acho que não segura. Pela vontade do atleta, pela vontade do clube e pelos valores envolvidos. Pela idade do Yuri e tudo mais. Uma pena. Aí vou dar minha opinião. Porque eu, inclusive, acho, e não tem problema nenhum, né? A gente trabalha com aquilo que a gente está vendo. No momento em que veio a proposta do Southampton na metade do ano, eu fui um dos que disse: poxa, Yuri, acho que vai ser bom para todo mundo, né? O Corinthians vai atrás de outro centroavante, o Yuri vai fazer a vida dele, porque, cara, não dá. Ele ficou muito tempo numa fase ruim, o time também numa fase péssima, mas ele estava tropeçando na bola, a confiança estava muito abalada, sabe? A gente chegou à conclusão, cara, que, não dá. E dava.
O Corinthians conseguiu, de alguma maneira, recuperar esse jogador. E ele mesmo também conseguiu se recuperar. Então, o futebol tem isso, né? Tem essas reviravoltas. Eu não contava com essa recuperação. Ele conseguiu. E que bom. E hoje eu digo para vocês, cara, eu estava errado e seria muito bom se ele permanecesse ano que vem com um elenco que vai ser ainda mais reforçado, com uma perspectiva de título e com essa confiança que ele está vivendo e passando hoje. Pô, ele seria um cara fundamental, porque ele é muito Corinthians, cara, ele se entrega muito, ele se doa muito, ele corre muito. Então, assim, eu gostaria de ver o Yuri mais tempo aqui. E acho uma pena se ele acabar saindo. Vou entender, né? Mas acho uma pena se ele acabar saindo. O Neto disse mais. Disse que o Yuri será vendido e o cara para vir para o lugar dele é Roger Guedes. E aí eu pergunto a você, não é uma troca propriamente dita, né? Não é um taco a taco. Não é do tipo assim, o Yuri tá indo pro West Ham e o Roger Guedes tá vindo do Al Rayyan. Não faz muito sentido isso, né? Não me parece uma venda casada, tá? É uma possibilidade de saída do Yuri Alberto para o futebol inglês e a reposição seria, que o Corinthians gostaria, seria do Roger Guedes. Até aí, tudo certo. A informação ela realmente tem tudo a ver, faz todo sentido, com tudo que a gente já vem sabendo há algum tempo. A grande questão, o Roger não é fácil trazer. Isso acho que todo mundo sabe, né? Ok, a patrocinadora Master, que apostou num midiático esse ano, que era o Memphis Depay, gostou da ideia, se agradou com o que viu e gostaria de um novo midiático. O Roger Guedes tem uma rusguinha de um torcedor ou outro, né, que acha que ele abandonou o time numa semifinal de Copa do Brasil, aquela coisa toda, mas tem a maior parte do torcedor, eu acho, por isso que eu estou perguntando para vocês, entende que ele seria um grande jogador, que ele faz falta, que ele voltaria e vestindo e fazendo gol e defendendo o clube, tá tudo certo. O Roger, cara, eu acho que venderia muita camisa, eu acho que atrairia muita gente, eu acho que seria um cara também muito querido, muito midiático para o patrocinador investir. E esse seria, e é o nome, né, predileto do Corinthians para trazer um grande nome para o ano que vem. Seria fantástico. Se sai o Yuri Alberto, então, pô, mais ainda. Embora eles tenham feito uma boa dupla, né? Se você precisar liberar o Yuri trazendo o Roger com o Memphis e o Rodrigo Garro, pelo amor de Deus, seria um ataque maravilhoso. Só que, de novo, né? O Roger Guedes ganha de 4 a 5 milhões de reais por mês. Como que você traz esse cara? Mais do que isso, ele pertence ao Al Rayyan até junho de 2027, ou seja, tem que pagar o clube árabe. Então, assim, você vai ter que pagar 10, 15 milhões de euros para tirá-lo de lá, você vai ter que pagar um salário perto do que ganha o Depay, e ainda assim vai ser menos do que ele ganha lá. Por que ele abriria mão disso? Não sei. Projeto, convencimento, seleção brasileira, voltar para o Corinthians, pode ser. Mas o Roger é um cara de quase 30 anos, 27, 28, né? O Yuri tem 23. Então, por isso que eu perguntei, vocês fariam essa troca? Ela não é uma troca propriamente dita, mas é a informação do Neto e é a questão de que se você perder um aqui, você vai buscar outro ali. Vale a pena? E eu nem sei se é uma possibilidade não ser do tipo, não, vamos segurar o Yuri, a gente não vende o Yuri e não precisa buscar o Roger Guedes. Será que o Yuri não quer ir embora? E se a proposta vier nesse molde, será que não vende? Então, assim, a informação ela procede, mas existe muita coisa para acontecer a ponto de um sair e o outro chegar. Não é fácil, não é simples. O Yuri sair é muito mais fácil do que o Roger vir. E o grande problema é, se você libera o Yuri e não traz o Roger Guedes. E aí? Bom, você vai ao mercado em busca de outro jogador, né, com apoio da investidor e tal. Agora, não é muito simples. E aí não seria o cara predileto, tanto dos dirigentes quanto de parte da torcida. Então, assim, em primeira mão, o que eu faria era não vender o Yuri. Mas se tiver que vender, bom, aí vai para o mercado, né, com esse dinheiro, né, da venda do Yuri, do próprio patrocinador, para buscar um cara no mesmo nível. Só que aí o cara vai ter que se adaptar. O Yuri já está aqui, enfim, eu acho que o Yuri ficando seria o melhor, seria o cenário ideal, mas nem sempre isso é possível. Então, preparem-se, porque essa janela, ao que tudo indica, o Yuri vai embora. Eu não gostaria, o Augusto tem dito que não, e eu espero que ele esteja certo, porque as entrevistas do Yuri, elas caminham na direção contrária.
as informações de bastidores caminham na direção contrária. E tudo que ele vem fazendo, pela idade que ele tem e pelo assédio que é constante do futebol inglês, eu acho que, inclusive, seja uma tendência. O que você acha de tudo isso? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!